Juliana, deixa eu te apresentar a Canjiquinha. Que fofura! Você ganhou uma boneca? Ganhei, só que tem muito tempo. Essa foi minha primeira boneca. Eu ganhei quando tinha 2 meses de idade. Me lembro de brincar com ela quando eu era criança. Todos nós temos algum objeto que possui um valor sentimental, que guardamos com o maior carinho. Esses objetos ajudam a preservar nossa memória afetiva. O professor José Heleno desenvolveu uma atividade com os alunos do CETEP sobre memórias afetivas. Os alunos apresentaram em vídeo objetos sem grande valor financeiro, mas com valor sentimental. Vamos conferir o resultado desse trabalho. Olá! Todos e todas nós temos, nas nossas casas objetos que nós fomos guardando ao longo do tempo, que pertenceram a pessoas que vieram antes de nós, ou mesmo objetos que pessoas que vieram antes de nós guardaram. É importante observar como que esses objetos vão aos poucos se tornando importantes, porque estão carregados de significado, carregados de afeto, né? Na verdade, são objetos carregados de memória. E é justamente sobre a memória das coisas que nós propusemos, aos meninos e meninas dos anos finais do ensino fundamental do CETEP, a produção de alguns vídeos. Vamos ver o resultado? Amar o perdido deixa confundido este coração. Nada pode o ouvido contra o sem sentido apelo do não. As coisas tangíveis tornam-se insensíveis à palma da mão. Mas as coisas findas, muito mais que lindas, estas ficarão. Este é um poema do Carlos Drummond de Andrade, um poeta mineiro reconhecido mundialmente como um dos maiores poetas do século XX, e se chama Memória. E eu trago aqui este poema hoje para que nós comecemos a conversar sobre a memória das coisas. Eu não sei se vocês já observaram, mas nós carregamos diversos objetos ao longo da nossa vida que contam um pouco da nossa história. E esses objetos têm para nós um valor, justamente porque eles ajudam a contar a história de quem nós somos, a história dos nossos ancestrais, E a partir da nossa relação com esses objetos, nós também formamos a nossa identidade, É uma forma como nós nos apresentamos ao mundo. E é importante perceber que esses objetos, eles têm valor não por causa do seu valor financeiro, mas por causa dos laços afetivos que nos unem a eles. E eu quero mostrar para vocês hoje aqui 2 objetos e contar um pouco da história desses objetos que tem a ver também com a minha história. O primeiro é este, que muitos de vocês talvez não conheçam, que é uma faca de castrar porco. Vejam como que ela é feita de aço, como que ela tem um cabo com uma pequena volta aqui na ponta e como o formato dela. Veja, ela é usada para castrar porco. Esta faquinha de castrar porco pertenceu ao meu avô. E quando criança, eu me lembro de várias vezes o acompanhar no momento em que ele ia castrar porcos, Então vejam, ela não tem um valor financeiro, é um objeto de aço pequeno, mas que tem para mim um valor afetivo, que me ajuda a contar um pouco da minha história, que na verdade diz um pouco também de quem eu sou, Um outro objeto que eu quero mostrar para vocês é este, que também pertenceu ao meu avô. Vejam, é um conjunto formado por uma pequena bacia de alumínio com uma esponja, que tem aqui um cabo que é de plástico e que era utilizado para barbear, Numa época em que se usava a navalha em casa para barbear, os homens que quando iam fazer a barba colocavam então dentro dessa bacia de alumínio água e sabão, faziam espuma, Misturavam aqui para fazer a espuma e depois passavam essa espuma no rosto para depois então se barbear
com a navalha, né? Vejam, são objetos que estão ligados intimamente à minha história e que têm um valor afetivo para mim, embora não tenham valor financeiro, né? E você? Quais são os objetos que tem na sua casa, que seus pais, seus avós, seus familiares guardaram e que dizem da história da sua família, que dizem um pouco da sua história? Vamos pensar um pouco nisso, né? Nos objetos e na memória que esses objetos carregam, né? Porque nós atribuímos a eles esse valor. Eu sou Emanuel, sou do 7º ano C. Aqui eu vou mostrar as coisas que têm um valor sentimental para mim. Primeiro, essa chaleira aqui, ó, que ela era do meu avô, que fazia fogão a lenha com ela. Meu avô João, aí agora é da minha mãe. Aí ela fica aqui, ó, ela tem um valor muito sentimental para mim. Segundo é esse carrinho aqui, ó, que eu tinha, ele tem minha idade, ó, ele quando eu nasci eu ganhei ele. Eu brincava com ele, mas agora eu deixo ele só de enfeite, só. Aí o terceiro é esse triciclo aqui, ó. Eu gosto muito dele, o meu irmão, ele brinca muito com ele tem um valor sentimental muito bom pra mim, eu gosto muito dele. E você não vende, não dá. E eu não vendo nem dou. O meu objeto histórico da minha família, que não tem valor, valor financeiro e sim valor afetivo, é essa carta aqui, que foi do meu tio Papolo escreveu. Meu tio bisavô, ele escreveu quando ele era jovem, mas hoje ele não tá mais aqui com a gente, ele faleceu, ele tinha diabetes, aí acabou morrendo cedo. Mas essa carta aqui, ela conta como ele era inteligente, todo mundo da família fala, porque mesmo não ter conhecido ele, só lendo essa carta, pois o que ele escreveu aqui é muito interessante. Ele escreveu isso há 30, 35 anos atrás, e o que está escrito aqui é o que está acontecendo hoje em dia. Aqui, tem muito mais. Isso aqui foi só um pedaço que a gente encontrou na casa da irmã dele, minha bisavó, que ainda está viva hoje. Eu vou ler um pedaço aqui para você. Mas para isto, precisas da conscientização dos teus filhos, principalmente dos jovens, que serão as colunas mestras do amanhã, e estão muito desvariados, entregando-se aos tóxicos, aos desvários sexuais e em vários outros vícios. Precisas exportar teu povo, para não colocar o nariz onde o americano tira a sandália, pois afinal, tu és um país livre, dramático e subdesenvolvido. Tu pertences a teu próprio povo, e não aos americanos. Eu sei, Brasil, que tu não precisa deles, os americanos, mas tanta gente ainda não compreende. E eu, Brasil, posso ser poeta, um dentre dos muitos, que só tem valor após a morte, tendo esgotar toda a minha fúria para conscientizar teus filhos de que os problemas que enfrentaste têm soluções. Por seus filhos, amado Brasil, de coração verde e amarelo, convido o povão brasileiro a lutarmos juntos com amor e fé, da esperança de vencermos. Com a minha primeira boneca, a Rebeca, que eu considero ela como um bem material. Hoje em dia ela tá muito acabada, mas a gente já passaram vários momentos juntos. Ela já fez aniversário, a gente já fez festa pra ela faz aniversário dia 1º de julho, dia de aniversário de Divinópolis. Ela teve muitas fases da vida, né, que acabaram com o cabelo dela, a fase de rabiscar, mas a minha mãe guarda ela e eu considero ela como um bem material. Esse objeto era um objeto muito utilizado antigamente, mas esse mesmo pertencia à minha bisavó, que dela se passou-se para minha avó e que agora está com meu pai. Uma lembrança dos nossos familiares, algo muito importante em que podemos olhar e lembrar de histórias maravilhosas que já nos contaram sobre nossa família. Para se utilizar esse objeto, você precisa jogar a carne aqui dentro, rodar essa alavanca e por aqui a carne sairá bem moída para você. Hoje em dia não utilizamos mais esse objeto, mas antigamente era um objeto bem utilizado nas próprias casas das pessoas e também nos próprios lugares de venda. Bom, o objeto que eu vou falar hoje é essa câmerazinha aqui, ó. Essa câmera.
Eu não sei muito bem a história dela, não sei se... Na verdade, essa câmera é do meu pai, só que de vez em quando eu uso ela pra tirar umas fotos. E ela é importante, mas é pra mim, pro meu pai e pra minha mãe. Porque, se eu não me engano, essa câmera fotografou o meu nascimento e mais ou menos até hoje. Bom, falei porque esse objeto é muito importante, eu só não sei a história dela, né? Então, é isso. Eu não tinha objetos, então eu trouxe algumas fotos. Essa primeira foto aqui é a casa do meu avô e da minha avó. E essa aqui é o carro do meu avô, e aqui é meu tio e meu pai. Essa aqui é a outra casa do meu avô e da minha avó. Aqui tá minha avó, o meu avô e o meu primo. Essa outra aqui tá toda a família naquela mesma casa. Aqui são meus tios, primos, e meu pai que também tá aqui no meio. Essas fotos aqui, eu acho que elas contam sobre a minha história, porque são as casas que meus avós moraram, meus tios moraram, e também conta porque é a minha família que tá aqui no meio. Eu tô gravando esse vídeo pra mostrar as coisas que veio da minha família. Vou mostrar então. Tem essa panela aqui, utilidade, isso é pra cozinhar. Dá pra ver que ela tá bem enferrujada, velha, né? Aquele ditado, né? Panela boa é a velha. E tem essa sanduicheira também, que veio da minha bisavó, que ainda tá viva ainda hoje. Minha avó não tá viva, minha bisavó tá. E tem essa foto da minha avó que é bem antiga. Minha mãe gosta de guardar. Ela morreu com uma doença no fígado. A doença chama doença de Wilson, mas nunca vou falar. E o nome dela era Márcia. Custei a achar, mas achei e tá aqui hoje. Não tá usando muito, mas a gente guarda para guardar a recordação dos nossos familiares. Hoje eu tô fazendo esse vídeo que é a relíquia da casa da minha avó, é muito importante para nós esse telefone. Então vou contar um pouco da história dele, espero que vocês gostem. Um dia meu bisavô foi pescar com um amigo dele, Zé Moreira. Aí na beira do rio ele tinha achado uma mochila, que dentro dessa mochila, enrolado num papel de jornal, tinha um telefone, no caso esse. Aí ele foi, assim que viu, gostou muito desse telefone. Aí levou pra casa, ficou usando muito tempo esse telefone, muito tempo. Foi o primeiro telefone da casa da minha avó. E ele gostava muito dele. Aí antes dele morrer, ele falou que ele ia dar esse telefone pra filha mais velha da casa, no caso é a minha avó. Aí deu pra minha avó o telefone. Aí foi minha avó, hoje gosta muito desse telefone, todos nós gostamos dele, porque acha muito legal esse telefone. Aí a gente usa ele, mas funciona até hoje esse telefone, mas a gente não usa, claro, que usa outro, né? Melhor, mas esse aqui funciona ainda, pelo visto ser muito antigo. Aí minha avó falou que antes dela morrer vai dar pra filha mais velha o telefone, entende? É isso. Valeu. O que eu encontrei em casa, que não tem nenhum valor histórico, mas sim um valor sentimental, foi esse machadinho, que era utilizado para fazer sapato. Então é um machadinho de sapateiro, que pertenceu ao meu bisavô, e depois pertenceu ao meu avô, e agora está pertencendo ao meu pai. E depois essa machadinha que era do meu avô, que era de abrir porco. Então, tipo, para matar o porco, eles utilizavam essa ferramenta, essa parte para abrir o porco e essa parte aqui para matar o porco. E essa aqui era utilizado para bater na sola do sapato. Uma coisa muito importante para mim foi o meu padrinho, né? Quando eu li as questões que você enviou, eu pensei logo nele. Aí eu pensei uma coisa que ele gostava muito.
porque ele era muito importante pra mim, porque meu pai e minha mãe se separou, a minha mãe foi trabalhar, eu ficava aqui na casa dele e da minha madrinha. Uma coisa que ele usava muito era o celular. Aí depois que ele morreu, faz 2 anos e 5 meses, eu fiquei com o celular dele. Eu acho isso muito importante, né? O celular parou de funcionar, mas ainda é muito importante pra mim. Olá, eu sou o novo aluno do CETEP, tenho 13 anos, do 8º ano B, e vim falar sobre essa máquina. Essa máquina aqui, ela era da minha tataravó, que nasceu em 1880 e morreu em 1983. Ela tinha essa máquina por volta do século XIX, portanto, mais de um século, e tem aproximadamente uns 150 anos. Essa máquina ela servia para poder moer carne e também ela podia funcionar para poder moer amendoim, batata. E ela é bem velha até, tem mais de 150 anos. O valor sentimental é essa boneca, que na verdade ela não é minha, ela é da minha mãe, que a mãe dela deu pra ela antes dela morrer, que ela morreu há 27 anos atrás. E ela vem com essa guitarra e vem com esse microfone. E minha mãe quer me dar essa boneca no futuro. Então esse é o meu objeto. Bom, eu comecei a fazer as atividades de história e eu cheguei na parte de ter que mostrar um objeto da minha mãe ou do meu pai, ou dos meus antepassados, que lembre a infância deles ou alguma coisa do tipo. Então, tem só um objeto que lembra a infância da minha mãe e eu vou mostrar pra vocês. Esperamos e eu espero que a gente possa se encontrar novamente. Aqui, ó. É esse objeto aqui. Essa vaquinha é uma vaquinha de brinquedo, que a minha mãe brincava com ela muito. Ela ama essa vaquinha. Ela funciona o seguinte, você aqui tem uma corda, como pode ver. Apertando aqui pra cima, aqui tem uma parte que tá solta. Você aperta pra cima que ela começa a movimentar. Aí a pessoa fica brincando assim com ela, fazendo vários movimentos, balançando ela e tal. E esse aqui é um brinquedo que lembra muito a infância da minha mãe, porque é um dos brinquedos favoritos dela e como ela não tinha uma condição financeira muito boa, ela usava essa aqui. Como ela tá muito antiga, tá um pouco desgastada, a tinta tá saindo um pouco, mas ela guarda como lembrança. Tchau! Olá, meu nome é Débora Félix, eu estudo no 9º A na escola CETEP e eu vim gravar o vídeo proposto pelo professor Zé Heleno de alguns objetos que eu tenho um afeto, que ele tem um valor para mim sentimental. O primeiro objeto é esse relógio de bolso, ó, que o meu pai, a minha mãe na verdade, deu pro meu avô. E meu avô materno. E eu pude conhecer ele, sim. Eu vivi bastante tempo com ele. Graças a Deus, Deus me deu esse tempo com ele. Mas hoje ele já está com o Senhor. E isso é como se fosse um pedacinho dele pra mim. Também, um outro objeto, essa coberta, essa manta, que foi feita pela minha avó paterna. Eu não pude conhecê-la. E essa manta foi feita à mão por ela. E ela deu de presente pro meu pai. Hoje ela é minha. Mas eu sinto como se fosse um pedacinho dela também, sabe? Eu sou muito grata por ter esse objeto, porque é como se fosse uma lembrança. Entende? Eu tenho muito carinho por ela. E são esses meus objetos que eu tenho um grande carinho por eles, que eu cuido e guardo as 7 chaves. São objetos que não têm valor financeiro, mas que têm um grande valor sentimental. E é isso. Muito obrigada e tchau, tchau. Os meus objetos são essa pulseira, que era da minha avó, que passou pra minha mãe, que passou pra mim. E essa panela de ferro, que era da minha avó, que passou pro meu pai e que vai passar pra mim.
Então, meu objeto é uma pulseira que passou da minha bisavó para minha avó, que passou para minha mãe e minha mãe passou ela para mim. Ela é de prata e é isso. E aqui é a Maria Eduarda. Então, um objeto que eu tenho muito carinho por ele, tem várias histórias para contar. Quando eu era pequena, escutava muito todo mundo da minha família, minhas tias, minha avó, todo mundo da família comenta bastante. É essa mesa aqui, ó. Ela foi feita há mais ou menos 28 anos atrás pelo meu avô, pro casamento da minha tia Ruth, a tia mais velha, né, da família. A primeira filha dele ia casar e ele construiu essa mesa com o maior carinho. Eu tenho várias histórias para contar dela. Eu, por exemplo, quando eu era pequena, já caí várias vezes dela, porque eu era uma menina extremamente agitada. Bom, e é isso, todo mundo da família zela muito por essa mesa, tem um carinho muito especial, todo mundo tem história para contar que envolve essa mesa, e todos temos um carinho muito grande, até os mais novos, meus irmãozinhos pequenos, já tem história para contar dessa mesa, e todo mundo guarda ela com o maior carinho. É isso. Este conjunto de xícara é da minha mãe. Comprou quando ela é jovem, sempre usava quando reunia com as amigas dela, conversava, bate-papo, ou seja, guarda muitas lembranças para minha mãe. Ela gosta muito dessa kit de xícara, guardava muito bem em um lugar especial. Quando ela vê isso, sente bem e relembra os momentos alegres e bons na mente dela. 15 anos, assim, em Divinópolis, mas sempre morei na zona rural. E moro com meu pai, com a minha mãe, com a minha irmã, na comunidade de Teiras. Eu gosto muito de jogar bola, tipo assim, eu jogo bola de sábado e domingo. E vou pra Nova Serrana ajudar meu pai, porque a gente mexe com alface, essas coisas de hortaliça. Aí a gente faz uma feira lá e eu vou lá ajudar ele. Aí depois, quando eu chego meio-dia, eu gosto de jogar bola dia de sábado. Só que com essa pandemia a gente tá parado. E é isso. Tipo assim, uma coisa que passou de vou para ir de pai para filho, eu não tenho aqui em casa. Tem na casa do meu tio, que é uma faca que era do meu avô. E muito antiga, ela já tá até meio... Como é que fala? Tipo assim, de tão antiga, ela já arrancou o cabo, porque ela é muito antiga mesmo. Aí eu não posso ir lá e pegar porque é muito longe. E é só isso. Falou, tamo junto. Boa tarde. Eu queria só contar um pouquinho da história das pulseiras escolares que eu uso, né? Como é que eu posso falar? Eu e minha família, a gente decidiu começar a usar por causa que, tipo, pelo que a gente acredita, as pulseiras melhoram um pouco a energia da casa, a energia das pessoas, sabe? Tipo, elas diminuem um pouco a energia ruim do ambiente que a gente mora e das pessoas negativas que a gente encontra. Aí, tipo, a gente decidiu começar a usar, porque a gente acha que é uma coisa legal e que ajuda no dia a dia. Aí a gente começou a usar, eu comecei a usar essa daqui, essas duas, essa daqui, a colorida, que foi a primeira que eu comecei a usar no braço. Também tem essa daqui que meu pai usava antigamente, que é essa lista aqui. Meu pai usava ela há bastante tempo, acho que 1 ano ou 2. E tem esses colares que eu decidi começar a usar como, tipo, uma forma de uma conexão melhor com meu pai, assim, tipo. Eu e meu pai, a gente começou a usar esses colares, assim, como se fosse uma conexão entre nós dois. E eu comecei a gostar de usar, e eu comecei a usar os colares e as pulseiras, que eu acho que melhora um pouco o meu dia. E é uma coisa diferente, né, que eu posso fazer diferente, assim. Eles não tem muito tempo que eu uso, as pulseiras têm alguns meses, os colares tem umas 2 ou 3 semanas. Aí eu acho que era isso que eu queria falar sobre eles, porque eu não tenho muitos objetos muito antigos e esses aqui são os mais importantes por enquanto. E é só isso, boa tarde para vocês. Boa tarde, galera, como vocês estão? Hoje eu vim falar sobre uma coisa que é muito importante na minha vida e na vida da minha família, que é um jogo de xícaras. Sim, um jogo de xícaras. Minha mãe ganhou em 2001, no dia do casamento dela. E a minha mãe guarda até hoje, porque ela pretende passar para mim, que eu possa passar para
meus filhos também, né, quando eu casar, e ficar de geração em geração, virar uma tradição de família. Eu vou mostrar para vocês esse jogo de xícaras. Então, galera, esse jogo de xícara é muito bonito que a minha mãe ganhou. E até hoje ela guarda para mim, para dar para mim, né? Então é isso, galera, que vocês tenham uma ótima noite, um ótimo dia e que vocês possam estar passando muito bem nessa quarentena. Um beijo e abraço. O tempo voa no vento. O tempo não posso prender. Não vejo que cor é o tempo, mas ele não posso perder. O tempo passa tão rápido, não posso no tempo parar. Ficarei acumulada quando o novo tempo chegar. Hoje é meu tempo, não vejo o vento levar. Precioso é este tempo, amanhã outro tempo será. Comecei com esse poema da Terezinha Travares para poder representar que o tempo passa muito rápido e para poder representar o primeiro objeto, que é essa canga que meu avô e que meu pai usavam para amansar bois, bezerros, bezerras, e hoje em dia ela fica aqui na varanda de casa. Agora eu estou indo mostrar o outro objeto. Este agora é o outro objeto, que era um ferro que eles usavam para cortar arroz. Que quando o meu avô mexia em plantações de arroz, eles usavam para cortar. Na poeira suspensa pelo carro de boi a passar, ainda existe? Pergunto eu. No ferro de brasa passar, roupa engomada? Pergunto eu, ainda existe. Esse é um poema de Augusto Nascimento, ainda existe. E eu comecei para mostrar o ferro de roupa a passar pequenininho que foi da minha avó. De brasa. E agora tem aqui também as panelinhas de ferro. Esse objeto aqui é um objeto muito importante porque era um objeto que meu avô usava para fazer milho, para moer o milho, para fazer fubá. Isso. O último objeto não é bem um objeto, mas é só para mostrar e para finalizar que é um forno de barro. De fazer biscoito, varrer. Varrendo com vassoura de mato. Isso. Enfim, esse forno aqui foi o forno que eu esqueci de falar, que minha avó usava também para fazer biscoito. Que minhas tias, que minha mãe usa de vez em quando também, mas vem de vez em quando. E é isso, eu finalizo meu vindo aqui. Esses foram os objetos que são muito especiais para minha família, que são guardados até hoje. Então, espero que vocês tenham gostado, né, do trabalho realizado aí pelos meninos e meninas dos anos finais do ensino fundamental da Escola Municipal Centro Técnico Pedagógico. E eu gostaria de pedir a você que pensasse agora, que olhasse com carinho as coisas em volta da sua casa. E aí, quais são os objetos que são importantes para a sua história, que contam um pouco da sua história?